Muito bem, Lucas, estamos aqui na Delegacia Regional de Itabaiana, onde a Polícia Civil acaba de concluir um inquérito policial referente a uma agressão que aconteceu no Hospital Regional aqui no município de Itabaiana, no dia 7 de junho deste mês. A gente vai conversar aqui com o delegado Felipe Andrade, ele que está à frente dessas investigações. Delegado, um inquérito que foi concluído. Bom dia a todos, bom dia aos seus ouvintes. Nós finalizamos essa investigação. Ela trata de um fato ocorrido no último dia 7 de junho, nas dependências do Hospital Regional de Itabaiana. E naquele momento, um, um senhor, né, irresignado com a suposta demora no atendimento do seu filho, perdeu a cabeça e acabou agredindo fisicamente um médico que estava trabalhando. Além de agredir um médico, ele também proferiu palavras depreciativas tanto ao médico quanto ao enfermeiro. Na agressão do médico, o médico chegou a ter os seus óculos, ele deu um tapa e o óculos do médico caiu ao chão. Além de tudo isso, o mesmo, esse mesmo senhor investigado, ele também, de uma maneira muito depreciativa, até humilhante com os servidores públicos, utilizou um recipiente de resto de vômito e arremessou contra o enfermeiro. Então, assim, por essas condutas, ele vai responder pelo crime de desacato, que é o ato de menosprezar, humilhar o servidor público no exercício de suas funções. E nós iremos representar ao juiz para que ele também seja proibido de se aproximar dos médicos e dos enfermeiros vítimas. O que é que aconteceu ali naquele momento? Ele estava acompanhando um parente que estava passando por procedimento médico? Como é que foi? Rapidão, ele estava acompanhando um filho de 7 anos e ficou insatisfeito com a ordem a classificação médica que se faz e a ordem de atendimento. Então, visivelmente alterado, também pelo que coletamos, com indícios de embriaguez, perdeu a cabeça, ele próprio, na delegacia de polícia aqui, quando o vimos, confessou todas essas condutas e alegou que perdeu a cabeça em razão dessa demora. Chegou a informação que ele chegou a agredir também a própria companheira, né? Quanto à agressão da própria companheira, essa possivelmente se deu fora da unidade hospitalar. Você vê o quadro de alteração, né? Não é tanto a agressão contra os servidores públicos, essa suposta agressão contra a companheira, que fica a cargo da Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis. Investigará esse fato também. Ele não chegou a ser preso ali no momento, né? Ele não foi preso porque saiu do local, né? E esse crime não cabe prisão, mas a gente vai representar pela proibição de contato, e a caso ele venha descumprir, e aí sim, a prisão por descumprimento. E o que é que muda aí, doutor? Para o pessoal que está em casa entender melhor, o que é que muda? Ele não foi preso em flagrante, porque ele fugiu do flagrante ali, né? No momento que ele agrediu os médicos. Só que ele agora vai ser autuado, né? Ele será chamado, vai prestar depoimento, como é que fica? O que é que muda? Na verdade, ele vai ser responsabilizado pelo crime de desacato perante o Poder Judiciário, com as penas previstas pelo Poder Judiciário, e a prisão preventiva apenas se dará em face do descumprimento dessa representação que iremos protocolar junto ao Poder Judiciário para que ele não se aproxime dessas vítimas, do médico e do enfermeiro. Importante ressaltar que esse crime por ele cometido não é possível a prisão preventiva direta, mas em caso de descumprimento das medidas de não aproximação das vítimas. Infelizmente, nem todos os crimes da legislação brasileira permite a prisão. Ele já foi ouvido pelo senhor? Já foi ouvido, confessou o fato, que perdeu a cabeça e alegou que confessou tudo, que agrediu tanto o médico, verbalmente o enfermeiro quanto o médico, e realmente confessou e se colocou como réu confesso, investigado confesso. Eu queria ressaltar rapidão, aproveitando o seu canal, a sua audiência, a todos do Trabalhando como Vejo, TTV, a necessidade de urbanidade, né? O tratamento respeitoso com as autoridades, com os servidores públicos. A gente compreende a demanda da população, nem sempre os serviços públicos são ofertados como a gente queria, com um quadro de pessoal apto a atender todos os casos. A gente compreende, naturaliza as reclamações,
Mas a gente não pode perder a razão e desacatar os funcionários, humilhá-los. Questões são ambiente de trabalho. Então, assim, é um recado que a gente passa para a população que eventual descontentamento quanto ao atendimento, que procure os canais oficiais, né? Se for do hospital, que procure a Secretaria de Saúde. Se algum profissional do hospital eventualmente envolver-se em um deslize, que procure a delegacia para um boletim de ocorrência, mas que essas situações não se respeitem, não se repitam, porque ninguém quer ser em seu ambiente de trabalho humilhado. Imagine você está no ambiente de trabalho e outra pessoa que confessa, inclusive, joga um recipiente de vômito. Então, assim, é essa a nossa preocupação para a população. E desacato, desrespeito a pessoas que estão trabalhando, servidores públicos, é crime, né, doutor? É quantos anos de pena? Crime passível a uma prisão não superior a 2 anos, mas não, não só com relação à prisão, mas sobre o processo, né? Porque geralmente essas pessoas que respondem a crime têm uma série de restrições, né? Quanto a concurso, quanto à vida pregressa. Então, é um outro fator que a população precisa se ater também, todos nós, né? Para que não evitamos primeiramente essas condutas e depois as consequências delas. Nas imagens que a gente viu, né, que circulou as redes sociais aí, a gente percebe que ele estava muito alterado, né, tanto dentro do hospital como fora também. Ele se demonstrava muito alterado. Ele relatou aqui no depoimento se estava ingerindo alguma bebida alcoólica ou algo ilícito. Ele relatou que estava realmente alterado e que esse grau de alteração provocou todo esse infortúnio, né, esse acontecimento ruim. Mas sobre a questão da embriaguez, não foi confirmado por ele. Nesse momento não recordo ter sido confirmado por ele. Então, o inquérito, né, foi concluído, ele será chamado, ele já foi chamado, na verdade, né, e vai responder agora junto ao fórum, né, junto à justiça. Isso, vai responder perante o Poder Judiciário e nós iremos representar, quero frisar aqui, para que ele se abstenha, que o juiz determine, se assim o juiz entender, que ele se afaste, não se aproxime tanto do médico quanto do enfermeiro, os quais ficaram temerosos, com bastante medo dele, diante dessa conduta por ele praticada. Então a gente vai representar o juiz, a caso o juiz defira e a caso ele descumpra, aí sim uma prisão. O médico, o enfermeiro, o outro servidor chegou a ficar machucado. O médico não restou nenhuma escoriação, apenas a questão do óculos. Já o enfermeiro foram essas agressões verbais aí e alteração. Os servidores, eles foram ouvidos também aqui na delegacia. Foram ouvidos na presença de seus advogados, bastante preocupados e temerosos quanto à questão da integridade física, razão pela qual nós iremos representar pela proibição de aproximação do investigado com o médico e o enfermeiro. Os servidores, eles temem um possível retorno desse rapaz, né? Exatamente. E para assegurar a proteção desse investigado, assegurar a proteção dos servidores em fase desse investigado, é que nós iremos fazer essa representação ao Poder Judiciário. Aí, parabéns pelo trabalho, viu, doutor? Doutor Felipe Andrade. Agradeço a todos vocês e quero compartilhar esse agradecimento a toda a nossa equipe aqui que trabalha diuturnamente aqui. Aí nós estamos à disposição aqui da população itabaiana. Muito bem, Lucas. Aqui da Delegacia Regional de Itabaiana, conversando aqui com o delegado Felipe Andrade, repórter rapidão da notícia para o programa Itabaiana no Ar.